Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, um canal que a gente fala de variedades, que cada um fala um pouco de uma coisa ou que todos falam de uma mesma coisa. Eu sou a Kézia e eu quero falar para vocês de transmissão ao vivo. Eu adoro tecnologia e a nossa igreja foi pega de surpresa com a pandemia para transmitir o culto para os irmãos. E aí a gente foi estudando, foi adaptando junto com o nosso líder da mídia. E ele foi um grande incentivador para que a gente melhorasse as nossas transmissões. A gente começou fazendo pelo celular e daí a gente foi melhorando aos poucos e agora a gente está numa fase, vamos dizer assim, de uma qualidade um pouco melhor. Não é nem de perto o que a gente gostaria de imagem, né? Principalmente, mas está bem melhor do que antes. Para vocês entenderem o nosso setup, a gente está usando para transmissão o OBS, que é um programa grátis. Eu vou deixar o link para baixar na descrição. Para passar os hinos, a letra dos hinos e a Bíblia, a gente está usando um programa chamado Whole Lyrics, que eu vou falar em outro vídeo para não ficar muito grande. A nossa câmera é uma webcam, a Logitech C922, vou falar depois sobre ela também. E a gente usa um celular para dar uma auxiliada também no processo. E um adaptador USB da Behringer, que faz a interface entre a mesa e o nosso programa de transmissão. Nosso computador tem 8 GB de RAM e uma placa de vídeo de 2 GB também. Bom, vamos começar falando aqui do OBS. Eu crio uma pasta para facilitar com todos os arquivos que vou usar durante o culto. Então tem os arquivos fixos, que são os arquivos que em todo culto a gente vai ter. Tem um computador que foi do canal do Danilo P20, foi sensacional, foi o computador mais rápido, mais simples, fácil de mexer que eu encontrei. E eu vou deixar aqui no link da descrição o canal do Danilo e especificamente esse vídeo para vocês baixarem o computador também e dar os créditos a ele porque foi sensacional. Aqui Louvores em TXT eu vou falar em outro vídeo que tem a ver com o Whole Lyrics. Thumb é o arquivo que a gente usa de capa. Vou explicar tudo melhor agora para vocês entenderem. O que a gente tem no OBS? Vamos supor que você tenha instalado agora o OBS. O que você vai precisar configurar? Ele vem assim, como um padrão, onde você só vê uma tela. Eu prefiro trabalhar com o modo Studio, que é esse aqui, que me permite ver o que vai acontecer e o que está acontecendo na cena. Então, prévia é o que eu posso fazer de teste antes de botar para o ar, e programa é de fato o que está no ar. O que a gente tem que fazer é vir em configurações, assim que a gente instalar o programa. Vou ser bem prática, tá? Vou fazer um tutorial para que vocês consigam, em menos de meia hora, fazer a transmissão. Então, eu vou falar para vocês o que funcionou para mim, na minha igreja, e com a minha conexão. E aí vocês podem adaptar para o que vocês preferirem. Dá para mudar sempre que quiser, mas esse foi um padrão bacana que eu cheguei para que tenha uma qualidade boa, para que a minha internet consiga aguentar, enfim. Aqui, no geral, não precisa mexer em nada, basicamente tudo certinho, do jeito que tá. Depois você pode olhar mais detalhadamente, adaptando, mas para essa transmissão a gente não vai mexer. Aqui em transmissão, a gente faz pelo YouTube, então sempre deixar aqui o serviço YouTube e aqui como servidor o YouTube primário. A chave de transmissão eu vou mostrar para vocês onde pegar daqui a pouco. Em saída, a gente vai usar o modo simples. Na taxa de bits, eu estou usando 3000 kbps. O YouTube tem uma recomendação, vou até deixar na descrição também para vocês verem, 720 kbps a 30 frames por segundo, que é o que eu uso, ele está pedindo um intervalo de bits entre 1500 e 4000 kbps. Eu coloco 3000 porque já foi uma média que tirei, ficou confortável na transmissão, a internet fica bem, não chega a cair. Esse valor que eu cheguei, tá? Eu vou deixar também a tabelinha do suporte do YouTube para vocês verem e se adequar aí a transmissão de vocês. No áudio eu não mexi em nada, deixei como padrão porque tem ficado ok. Na resolução de vídeo, eu já configurei aqui como base da tela 1280 por 720p, porque facilita, e aqui ó, valor de frames por segundo, coloquei 30. A minha câmera funciona melhor em 30 fps e ela é uma webcam, então ela não foi feita para uma transmissão de um culto, mas a gente está se adaptando e usando da forma que pode. Isso ajuda para que a gente tenha menos perda de quadro durante a transmissão. Teclas de atalho são teclas que você pode mudar para facilitar. Quando eu digitar Ctrl I, ele vai começar a transmissão. Quando eu digitar Ctrl F, ele vai finalizar. Então você pode brincar da forma que quiser. E avançado também não mexi em nada. Tá? Configuração básica
A gente vem aqui, o que a gente vai precisar mexer da primeira vez é na taxa de bits. Você pode alterar isso durante a transmissão também, se quiser. O áudio, se quiser. E vídeo, que é a resolução, se você já quiser deixar pré-definida para não precisar ficar trocando toda hora a resolução, que eu vou mostrar aqui para vocês que a gente consegue configurar na caixinha essa resolução, tá? Vou dar um okzinho aqui, a minha tela tá um pouquinho cortada, mas aqui é o ok. Bom, então preparamos o ambiente para receber as cenas. Cenas são grupamentos de fonte, tá? Então dentro de uma cena a gente consegue colocar várias fontes. Eu tô aqui com uma capa antiga de um evento que a gente fez. Eu posso até deixar o link para vocês olharem também como foi esse evento. E o que eu coloco na capa é esse computador aqui, ó, e a capa do culto. Eu vou mudar aqui, vou botar a capa do culto de hoje, que hoje a gente tem culto ao vivo, que já tá salvo aqui no arquivos para transmissão. Ó, thumb 12/6, que é o dia que eu tô fazendo. Eu crio uma thumbzinha simples e deixo um espaço no meio para colocar o computador. Tá vendo? Ela ficou grande, então o que a gente faz? Esse cadeadinho permite que a gente mexa no item em relação ao tamanho. Se desativar, a gente consegue mexer. Se ele tiver marcadinho aqui, a gente não consegue. Chega na posição que você quer, padrão, e ativa ele de novo para não correr o risco de sair e de mexer. Por que eu falei da resolução anteriormente? Ele já vai ficar automaticamente com a tela de 720p para quando fizer a transmissão. Então as pessoas vão assistir a transmissão já com tudo configurado direitinho. Eu vou explicar para vocês aqui o que é cada fonte. Cenas, como eu falei, é um conjunto de fontes, tá? É como se fosse uma pasta para agrupar todas as fontes. Então vou falar para vocês rapidinho. A apresentação de slides, de fato, é uma apresentação de slide, onde você consegue pegar um slide do PowerPoint e apresentar. Captura de entrada de áudio é uma fonte externa de áudio. Lembra que eu falei que lá na igreja a gente usa o Behringer, que é um dispositivo USB que a gente conecta aqui no computador e ele pega um cabo da nossa mesa de som e sai aqui. Então, esse dispositivo a gente vai configurar para quem tem uma entrada externa de áudio. Se não for o seu caso, se você usar direto a webcam, se usar direto o áudio do seu celular, não precisa fazer essa configuração aqui. Captura de janela, ele vai capturar uma janela do computador, então a que você estiver aberta ou a que você identificar aqui, ó, tem algumas janelas abertas aqui. Eu estou mostrando a pasta que está aberta aqui, então tudo que eu fizer aqui na pasta, ele vai mostrar lá. O ideal é que você tenha 2 monitores para trabalhar, que isso facilita bastante na transmissão. Captura de saída de áudio. Ele vai capturar o que estiver saindo aqui do computador. Então, isso geralmente eu não uso. Captura de jogo. Se tiver algum jogo sendo jogado, ele vai perguntar aqui qual a janela que você quer capturar. Captura de tela. Geralmente a gente usa para um segundo monitor, para ele capturar o que está saindo lá. Cena. Ele vai replicar uma nova cena. Uma das cenas de lá, por exemplo, abertura de culto. Tá? Então eu consigo jogar aquela mesma cena aqui para que ela funcione aqui. Tá bom? Essa cena aqui, ó, que era o que estava separadinho, ela trouxe para cá. É uma forma de ser prático e usar para uma coisa rápida que você queira usar aqui junto com as fontes, você consegue trazer para ficar mais prático. Eu gosto de deixar separado porque eu acho que fica mais organizado, inclusive para quem não sabe como é a dinâmica, consegue ter uma ordem do que vai acontecer. Botei a capa, acabou a capa, eu venho para a abertura do culto, depois eu venho para as redes sociais, depois eu venho para a transmissão. Se for necessário, eu faço alguma leitura bíblica, venho para o encerramento. Até anúncios eu preciso botar para cima. É só você clicar e arrastar que você consegue remover ou clicar aqui nas setinhas. Aí eu faço um anúncio de final de culto e encerro o culto. Então eu prefiro deixar assim para que qualquer pessoa saiba mexer. Dispositivo de captura de vídeo. Essa aqui é de fato a nossa câmera. Eu tenho aqui a minha webcam, tenho o Irium, que é um dispositivo para que você consiga transmitir através do celular.
Tenho a Logitech, mas como eu tô na minha casa e ela tá lá na igreja, eu não vou conseguir mostrar para vocês agora. E tenho o Iridium Webcam 2, porque esse programinha, quando você instala, ele pede para você colocar quantas câmeras você vai usar. Eu coloquei como padrão 2. Então, vou deixar um vídeo também de um tutorial muito legal, bem simples de usar o Iridium. Ele é muito fácil de usar, ele tem dado um resultado bacana. Também tem uma outra forma de usar, que é através do IPCam. Depois eu vou fazer um vídeo também para vocês bem simples sobre isso, mas também é fácil. Então, eu vou colocar aqui a minha webcam só para vocês verem. O que tem aqui de configuração? Tem configurar vídeo, que aqui você consegue mexer no brilho, tá vendo? No contraste, no que quiser. E aqui no controle de câmera, alguns abrem, outros não. A webcam não abre, mas a Logitech abre. Então você consegue melhorar isso. Aqui em crossbar a gente não precisa mexer. Resolução do dispositivo eu vou deixar como padrão, porque a gente já configura aqui no tamanho. O FPS a gente vai deixar o igual. A webcam tem menos opções para que a gente mexa, mas geralmente as câmeras ou a webcam Logitech ela tem muito mais opção. Aqui capturar o áudio, você pode deixar capturar apenas o áudio, não tem problema. E pode dar um OK. Colocamos a webcam, mas ela não está aparecendo. O que tem de errado? Clica 2 vezes. Você vai ver que o dispositivo está usando o IVCam. E não é isso que eu quero usar a webcam. Então eu vou clicar nela e pronto, ela aparece. E aí a gente pode configurar aqui o tamanho. A webcam não é feita para esse tamanho especificamente, para essa largura, então ela vai ficar assim feinha, mas a câmera geralmente vai ficar bem legal de aparecer. Quando eu clico no olhinho, vocês já sabem que ele desativa a minha cena. Quando eu clico no cadeado, ele não me deixa mexer no tamanho, enfim. O que mais tem aqui para mostrar? A fonte de cor é uma fonte de cor mesmo. Então, é uma cor que eu vou colocar de fundo. Às vezes aqui eu preciso colocar uma borda, não sei, branca. Daí eu venho, coloco a cor branca e vou mexendo ela assim no meio. Se você segurar o Shift, você consegue puxar para que ela fique assim inteira. Tá? Esse é um detalhe que pode ser que algum dia você precise usar. Fonte de mídia é algum vídeo que eu tenho no meu computador. Então, por exemplo, aqui eu tenho nos arquivos fixos a abertura oficial do culto. Se eu clicar nela e der OK, ela vai aparecer. Se eu marcar essa opção aqui, loop, sempre que acabar ela vai continuar sozinha. Toda hora reiniciando, reiniciando. Você já deve ter visto algum vídeo do YouTube que fica mostrando o mesmo arquivo o tempo todo. É essa opção que geralmente é marcada. Cuidado com isso aqui, velocidade, senão ele adianta de fato o vídeo. Então, basicamente, o que a gente vai mexer aqui é achar o arquivo e colocar se a gente quer o loop ou não. E aí dá OK. O arquivo já apareceu aqui, ó, tá? Fonte de vídeo do VLC é a mesma coisa. Imagem, você vai colocar uma imagem, como eu fiz de colocar a capa do culto. Você vai clicar OK, vai localizar a imagem. Deixa eu ver alguma outra. Aqui, vou colocar outra imagem para vocês verem, ó, tá? Então é isso. O navegador é muito legal, a gente vai usar principalmente para a letra Bíblia, para quando o celular estiver conectado através de um IP e para o computador. Vou falar depois dele para vocês. Aqui o texto é simplesmente um texto mesmo. Se eu quero botar uma hashtag, sei lá, com o nome da minha igreja, o nome da nossa igreja é Monte Sinai. Eu venho aqui, coloco a hashtag, eu consigo selecionar o tipo de fonte, consigo selecionar a cor, se ela vai ter cor de fundo. Então, é bem bacana também. Aí, deixa eu só tirar um pouco aqui para ficar mais fácil de visualizar o que a gente está fazendo. Vem aqui em Monte Sinai, aí eu coloco o tamanho. Acho que eu já mostrei tudo aqui, né? Quando eu clico aqui, em transição, eu coloco para a tela do ao vivo. Então, o que tiver aqui na prévia, ele vai para o ao vivo, tá? Cliquei em transição, pronto, ele foi. Se eu clicar, eu vou voltar aqui, ó, cliquei em transição de novo, ele mudou, tá vendo? Se eu clicar em cortar, ele vai simplesmente cortar o que estiver acontecendo, ó, tá rodando um vídeo. Eu cliquei aqui em cortar, ele corta, tá? Sem dó e piedade, sem nenhuma gracinha, ele corta. Se eu clicar aqui, vou voltar aqui para o vídeo. Se eu clicar aqui em esmaecer, ele vai fazer esse efeitinho. Se eu clicar aqui
em desvanecer para preto, ele vai fazer esse efeitinho do preto. Eu prefiro particularmente arrastar para cá, porque eu consigo fazer um efeito devagar até na troca de câmera, e também se eu errar, eu consigo voltar. Ih, caramba, não é isso. Eu venho, volto aqui e coloco a coisa certa que eu ia colocar. Aqui a gente já entendeu todas as fontes. Eu vou apagar aqui para deixar padrão, para deixar a minha cena legalzinha. É só clicar e dar um delete, ou clicar com o botão direito. E aqui a gente tem algumas opções. Ó. Se eu quiser adicionar outra fonte, se eu quiser agrupar os itens, eu vou explicar por que isso é útil e é legal. Se eu quiser copiar, filtros, definir cor, às vezes você quer separar uma cor para identificar. Isso aqui eu coloco, quando for amarelinho, eu coloco na abertura, não sei, aí depende do esquema de cor que você vai fazer. Aqui renomear, para colocar nome vídeo 1, exemplo. Remover, vai remover, que era o que eu estava fazendo segurando o delete. Ordem aqui ele vai trazer para cima, para baixo. Transformar, ele vai girar a tela. Às vezes você vai pegar um vídeo que está deitado, você consegue mudar. Filtragem de escala, que já é mais avançada, a gente não vai falar disso agora. Então, aqui no meu vídeo, aqui na minha capa, eu vou ter apenas a capa e o contador, que eu vou reposicionar para cá. Então, aqui, prontinho. Aqui na abertura de culto eu tenho uma abertura que a gente criou para o culto, então eu arrasto para cá, deve ter 1 minuto. Aqui uma coisa importante que eu já quero aproveitar para falar para vocês. A gente tem um mixer de áudio. Vocês estão vendo que aqui ele fica sempre com o adaptador USB, porque é o dispositivo de interface de áudio que a gente tem. Ele está desativado. Sempre que for um vídeo, desativa o dispositivo de áudio, tá? Esse vídeo deve ter em torno de 1 minuto. Aí aqui eu tenho redes sociais, que é um vídeo falando para seguir as nossas redes sociais e tudo mais. Eu coloquei ele separado porque a nossa ideia é que a gente tenha vários vídeos desse com várias pessoas diferentes. Então eu coloquei aqui o vídeo e o nome da pessoa para ficar mais organizado. A parte da transmissão ao vivo eu vou falar daqui a pouco. Leitura bíblica é a parte que eu falei do Whole Lyrics, que a gente vai usar depois. Anúncios, tem algum banner que precisa botar, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui. Vou pegar aqui uma imagem. Então, localizar aqui. Não sei, vamos supor que a live solidária vai ser no próximo culto. E o pastor quer falar sobre ela, vai anunciar sobre ela. Então, enquanto ele estiver falando sobre, eu coloco aqui. Aqui, encerramento do culto, é um vídeo bem simples de encerramento. Deve ter 30 segundos só para dizer para as pessoas se inscreverem no canal e agradecer por terem assistido. Falando agora da transmissão em si, a gente já montou a nossa transmissão, só ficou faltando aqui a parte da transmissão ao vivo. Micro adaptador USB é o dispositivo que eu falei que a gente coloca aqui, ó, captura de entrada de áudio, e ele vai aparecer aqui. Então, como a gente faz para mexer no volume? É aqui, ó, tá? A gente consegue aumentar, diminuir, aqui a gente consegue desativar o volume. Então, o que eu recomendo? Se você tem um dispositivo assim, ou se você usa o próprio áudio da sua webcam, desativa o áudio enquanto estiver rolando um vídeo, enquanto não estiver mostrando a pessoa que está falando. Porque às vezes a pessoa vai falar no microfone alguma coisa sem querer e vai sair a voz dela, durante um vídeo, por exemplo. E aqui, encerramento do culto, ele está pegando aqui desse último vídeo aqui que eu coloquei. Deixa eu aproveitar e falar disso. Aí você está fazendo a abertura do culto. Rodou para cá, jogou. Eu vou até botar esse vídeo aqui de novo, só para vocês verem que ele também precisa ser configurado o tamanho. Fonte de mídia. Tá? Vou procurar ele. Vou botar esse aqui para fazer um teste. Um teaser que a gente fez. Vou dar OK. Ó, ele não tá aparecendo. Tá vendo? Esse aqui, fonte de mídia. Eu vou renomear. Teaser. Se eu clicar aqui, ó, ele some, mas o teaser não aparece. Então, o que eu preciso fazer? Preciso colocar aqui, ó, meio que clicar ele para que ele fique aparecendo aqui e arrastar para que ele fique do tamanho certinho, tá vendo? Então, tem que se preocupar, sempre que botar um vídeo, faz um teste antes para configurar o tamanho, tudo direitinho.
tá? E aí sim, depois que estiver pronto, a gente clica para cá e arrasta. O que eu ia falar, exatamente isso aqui, ó. O volume ele tá estourando, tá vendo? Sempre que estiver tocando algum vídeo, alguma coisa, esse volume vai habilitar pra gente. Ele tá estourando, tá no vermelho completo. Então o que eu vou fazer? Vou abaixar, não tem jeito, vou abaixar aqui. Eu consigo controlar o volume da minha transmissão por aqui. Lembrando que geralmente tem um atraso de 30 segundos. Então tudo que você fizer só vai aparecer para quem está assistindo, geralmente depois de 10 a 30 segundos. Então se eles reclamarem, tá baixo, tá alto no chat, você vai ver, mas eles só vão perceber essa alteração depois desse tempo. Por quê? O áudio estourando é horrível, fica ruim para quem está ouvindo, se estiver numa TV, se estiver num fone, tem que ficar toda hora nesse abaixa, aumenta, é ruim para quem está assistindo. Então eu me preocupo também com essa questão aqui do áudio, para que ele nunca ultrapasse basicamente aqui o -5, que já é um áudio bem alto. Se você quiser travar o volume para que ninguém mexa, você pode clicar aqui em travar volume. E aí você não consegue alterar por engano, por exemplo. Você não consegue alterar sem querer. E aqui nas configurações, mesma coisa se você clicar na rodinha ou se você clicar com o botão direito do mouse. Então vamos voltar aqui para a transmissão. Que eu tenho aqui, ó, a Logitech, que eu vim do mesmo jeito, ó. Cliquei, fui em captura de vídeo e só renomeei depois, tá? Ela já tá aqui como padrão, a resolução padrão e o FPS. Celular, depois eu vou explicar do celular em uma outra aula. E aqui criei um ao vivo mesmo escrevendo, ó, bem simples. Tá, escrevi ao vivo, coloquei uma cor de fundo e tal. Inscreva-se. É um PNG que meu primo havia feito, que ele também ajudou a gente bastante na mídia. Obrigada, Léo. E aqui é a logo da igreja que a gente fez, mas que a gente não vai mais usar porque a gente vai colocar aqui aquela branding do YouTube. E aqui a letra dos hinos que eu também vou falar depois. Então vamos supor que na sua igreja você não tenha a Logitech, você não tenha a entrada de USB de áudio, então você vai usar basicamente uma câmera. Você vai vir aqui na câmera, vai habilitar e tudo que você fizer de áudio ela vai pegar aqui. Vou falar aqui do computador. Veio através desse tutorial do Danilo. Eu deixei exatamente aqui como estava. E a única coisa que a gente vai fazer é mexer aqui no tempo. Vamos lá, vou colocar de novo o navegador. Ele serve tanto para você colocar, de fato, um navegador, como eu falei, de colocar um telefone através de IP, como para você colocar um arquivo local que vai rodar como se fosse um arquivo da web. Vou clicar em arquivo local, vou localizar, vou aqui no index, que é onde está o meu contador, o arquivo que eu vou usar para o contador. Dou um OK. Olha, ele ficou grandão. Se você quiser cortar para ele ficar bonitinho, você segura o Alt aqui e ele corta as linhas. Sempre que você quiser cortar alguma coisa para ele ficar com o tamanho certinho, segura o Alt, tá? Se você não segurar o Alt, ele vai aumentar assim e ficar padrão. Ele veio como padrão 3 minutos, mas eu não quero 3 minutos. Então a gente vai configurar para mudar para quanto você quiser. Viu que eu cliquei aqui, ele foi para o item de baixo? Tem que se atentar a isso também, porque às vezes ele vai te deixar na mão, então você tem que voltar correndo. Vou fechar aqui o contador para não mudar o lugar. A gente não vai alterar aqui, a gente vai alterar lá no HTML. Então você vai na pasta do contador, clica com o botão direito no arquivo index, vai em abrir com bloco de notas. A única coisa que a gente vai mexer é aqui nessa variável, ó, window onload. E aqui quantos minutos o contador vai ter. Ele está 60 vezes 3, ou seja, 3 minutos. Se eu quiser colocar 10 minutos, eu vou apagar o 3 e vou colocar 10. E vou vir aqui, ó, arquivo, salvar, fechar. Daí eu venho aqui, clico 2 vezes e vou em atualizar o cache. E automaticamente vocês vão ver que ele mudou para 10, ok? Você pode fazer isso quantas vezes quiser, de acordo com a tua necessidade. Agora falando da transmissão, acho que a gente já falou tudo o que a gente precisa para compor aqui as cenas e as fontes. Como funciona a nossa transmissão? Veio aqui, fez o computador. Se quiser deixar uma musiquinha rolando enquanto está o computador, ou até um vídeo rolando, vem aqui, fonte de mídia.
Aí eu vou ver se tem alguma música aqui pra botar. Tem aqui uma música, peguei. E aí ela vai ficar tocando enquanto a música não aparece, ó. Tá aqui, fonte de mídia. Vou abaixar porque ela tá alta, tá vendo? Então tem esse controle durante a transmissão. Beleza? Se eu não quiser mais a música, eu apenas tiro o volume. Aí acabou o computador, acabou a transmissão, vem para a abertura do culto. O que acontece? Eu tenho 2 arquivos com o mesmo tamanho. Então, o OBS, ele pega sempre o arquivo que está em cima como prioridade. Ele está tocando os 2, mas aí eu tenho que desativar o de cima para que o de baixo toque. Por isso que eu prefiro deixar as cenas separadas para na hora da pressa não ter que me preocupar com isso e botar o arquivo errado. Então, ó, agora eu vou ter que botar para cá para que ele vá para o arquivo real que eu queria transmitir. Não dá para ouvir o áudio direto daqui enquanto está transmitindo, então cuidado com o tempo, cuidado direitinho cuidado para não cortar o vídeo antes ou ficar muito tempo. Geralmente eu coloco alguma coisa no fundo para sinalizar. Então aqui tem o IEVAD. Colocou, acabou o IEVAD, eu já sei, já coloco o próximo vídeo. E aí já acabou o próximo vídeo, eu já venho automaticamente para a transmissão. Supondo que seja a Logitech, eu já rodo ela para cá e já começou o culto ao vivo. Depois vai encerrar, eu coloco algum anúncio, volto para o pastor falando na câmera. Deixa eu botar a minha aqui para fingir que sou eu. Pronto, volto para o pastor falando na câmera. Opa, aqui. E depois eu faço o encerramento do culto. Sempre olhando, enquanto estiver rolando um vídeo, está desativado o adaptador USB. Quando o pastor falar, ou quem for, ativar novamente, senão não vai sair o áudio no microfone dele. E aqui, atentar para os vídeos que você estiver colocando, para que eles não estourem. Geralmente, quando você já configura uma vez, ele fica sempre configurado. Só que para fazer isso, a gente precisa de uma chave de transmissão do YouTube. Que a gente vem aqui, ó, configurações, transmissão. E coloca a chave. Vou criar aqui um culto teste para vocês verem como inicia a transmissão. Venho no YouTube, venho aqui, ó, transmitir ao vivo. Lembrando que o YouTube ele pede 24 horas para transmitir ao vivo, então, pelo menos. Então, se o seu YouTube ainda não faz, você tem que ir lá solicitar. Precisa ter uma arte de capa e uma arte de perfil. Então, você vem aqui, ó, criar título. Eu vou colocar teste de vídeo. Aqui na transmissão, se é pública, todo mundo pode ver. Se é não listada, quem tem o link pode ver. Se é particular, só você pode ver. Vou colocar não listada porque eu não quero que ninguém veja. Na descrição você escreve o que quiser. Geralmente a gente escreve os dias de culto, o horário do culto e tudo mais. Eu vou copiar aqui o que eu já coloquei. Aqui é o padrão do YouTube mesmo. Programar para mais tarde. Sim, os nossos cultos dia de semana são às 8. Então são 9h30 da manhã agora. Eu venho aqui e coloco 20 horas. 20 horas, aqui eu faço o upload da miniatura. Eu gosto sempre de colocar a mesma para que as pessoas assimilem que a minha miniatura é a mesma do arquivo que vai ficar mostrando o contador. Então, vou vir aqui thumb. Não é para crianças, criar stream. E aí, tá criado. Você pode criar quanto tempo antes quiser. Esse link é exclusivo para você. E aqui, a chave de transmissão é que permite que pessoas usem esse link. Então, cuidado com essa chave de transmissão. Ela não deve ser compartilhada, não deve ser colocada em nenhum lugar como informação. Se eu vier aqui, ó, copiar o link, eu consigo ver se está direitinho. Antes de divulgar para as pessoas, verifica se o horário do culto está direitinho, se ficou a capa certinha, se a descrição está direitinha, para mudar para o que precisar. E se ele não está não listado, porque o ideal é que ele fique aberto para que todo mundo veja que está acontecendo a transmissão. Eu venho aqui, copiar, e aí eu venho aqui no OBS e colo a chave. Colei a chave do OK, eu já posso iniciar minha transmissão ao vivo. Eu não estou com 2 monitores aqui, mas eu vou minimizar aqui a tela para vocês conseguirem ver
é só vir aqui e iniciar transmissão. O OBS vai mostrar há quanto tempo você está online, o uso da CPU, quantos frames por segundo e quantos kbps médios ele está usando para enviar esses dados. Ele não está enviando nada, ele está preto. E aí, ó, ele está conexão excelente. Vou aumentar aqui para mostrar. E aqui ele habilitou a transmissão ao vivo para mim. Eu começo. Ok. Estamos online. Não está aparecendo nada porque a tela está preta. Então, eu vou jogar o computador para lá. Vocês vão ver que daqui a pouquinho o computador vai aparecer aqui. Uma coisa importante, enquanto ele não está aparecendo, que eu falei que ele demora alguns segundos, aqui no dados do Analytics, você consegue ver os espectadores simultâneos. Ó, apareceu agora, tá vendo? E aqui a integridade do stream. É importante sempre olhar para cá para ver quando a conexão fica ruim, ela causa algum buffer e as pessoas ficam vendo com perda de quadro e tudo mais. Então é sempre bom olhar para cá. Se a conexão cair durante a transmissão, você aguarda e quando a internet voltar, ela vai continuar de onde parou. Porém, quem estiver assistindo vai ver esse corte e quando você salvar o vídeo ao vivo, que você armazenar lá no YouTube, essa parte simplesmente não vai existir no vídeo. Então, se o grupo de louvor estava cantando algum hino, vai pular para a parte de onde voltou a transmissão. Não se preocupe aí com esse tempo aqui, ó, não é limitado a 1 hora nem nada disso, é só um tempo mesmo que o OBS coloca. E, mudei aqui, quero botar a abertura. Venho pra cá, abertura. Aí acabou a abertura, botei redes sociais, vim pra transmissão, vou colocar a webcam lá, aqui, tá? E aí quero encerrar, volto pro vídeo de encerramento. Tudo ok, sempre se atentando ao volume. Acabou aqui, eu encerro ou espero acabar no YouTube? Eu prefiro esperar acabar no YouTube e encerrar por aqui. Quando acabar, ó, a última coisa que eu vou botar vai ser esse vídeo aqui. Então, quando passar o vídeo aqui, eu vou encerrar a transmissão. Enquanto você estiver fazendo a transmissão, você também pode clicar aqui em iniciar gravação. E você consegue fazer exatamente o que está sendo feito aqui no YouTube, só que ele vai salvar nos vídeos do seu computador. Então, é legal para fazer um teste, é legal para você entender como funciona o OBS. Ó, ele já terminou. E aí, só que eu não posso esperar ele terminar assim, senão ele fica um tempão aparecendo um negócio preto lá sem nada. Joguei para cá o encerramento do culto, tá? Quando ele acabar, que aparecer IEVAD, eu vou encerrar a transmissão. Ó, apareceu. Lembrando que a minha conexão aqui tá excelente, ó, aqui já acabou, mas lá ainda não. Quando ele tá verdinho é porque tá muito boa, quando ele tá amarelo é porque ela tende a cair, quando ele tá cinza é porque caiu. Apareceu, IEVAD, eu encerro a transmissão. Ele vai perguntar parar, sim. Por que ele fez essa pergunta? Porque eu não encerrei aqui antes, tá? Aí que ele vai me perguntar se eu quero dispensar ou se eu quero editar no estúdio. Qual a diferença? Editar, ele vai abrir o editor do YouTube para a gente cortar alguma parte, editar alguma parte. Dispensar, não, ele vai simplesmente salvar lá nos vídeos ao vivo. Então, a transmissão está offline. O que a gente tem aqui de opção? Se eu quiser fazer uma transmissão direto pelo webcam, eu clico aqui, ele não vai passar pelo OBS, ele vai passar pelo webcam. Aqui eu vou gerenciar o que eu tenho agendado e aqui eu vou transmitir agora, que é para uma transmissão imediata. O nosso vídeo está lá, seu canal. Aí o nosso vídeo está aqui no YouTube Studio, vídeos ao vivo. E é isso, gente. No próximo tutorial a gente vai falar sobre o Rollyrics e como colocar o celular como câmera. Muito obrigada, espero que tenha ajudado. Um abraço.